Solidão e solitude. Você já se perguntou qual que é a diferença dessas duas palavras e como isso pode afetar você? Pode parecer que são as mesmas coisas, mas na verdade não é bem assim. Compreender a forma como essas duas palavras são diferentes pode transformar a maneira como você se relaciona com você mesmo e também com o outro. Meu nome é Gabriela Menezes, sou psicóloga guiana e bem-vinda ao canal Psique. Em uma explicação simples, solidão é quando a gente sente um vazio no peito, como se tivesse um desconforto ou um abandono, como se tivesse algo faltando. E solitude é a experiência consciente e saudável de estar na sua própria companhia. É quando o tempo a sós, ele te traz força, criatividade, autoconhecimento e sabedoria. Mas será que apenas essa diferença é o suficiente para a gente entender o que é solidão, o que é solitude? Nesse vídeo eu quero trazer clareza para você, para que você possa mergulhar junto comigo nessa solidão e solitude, para que a gente coloque luz à nossa sombra. Primeiro vamos entender o que é solidão e como ela modifica nossas escolhas. Solidão é quando a gente sente que tem um vazio por dentro. É como se fosse uma sensação de que algo precisa ser preenchido, algo tem que ser encaixado e esse vazio ele precisa ser superado e resolvido. Como se a gente estivesse tapando um buraco. Mas com a solidão vem um forte sentimento de distração, como se a gente quisesse fugir desse buraco, desse vazio, de não pertencimento que está dentro de nós. E é nesse momento que às vezes a gente procura o outro. O outro se torna essa tampa do buraco. Sabe aquele ditado que diz, ele é a metade da minha laranja, ele é a tampa da minha panela? Então, é um ditado comum, mas que fala muito sobre a gente tampar o buraco de uma solidão. É como se o outro se tornasse responsável pela nossa solidão, pelo nosso vazio no peito. Então a gente deposita toda aquela expectativa, todo aquele vazio, aquele não pertencimento, aquele buraco no colo do outro. Então a presença dele, a fala dele, tem tudo que preencher esse buraco que está dentro de nós. Mas se a solidão é nossa, se o vazio é nosso, por que é o outro que tem que preencher esse buraco? Aqui eu vou falar um pouco mais sobre relacionamentos afetivos, mas a solidão, ela envolve muitas outras áreas da nossa vida. Então pode ser relacionamentos familiares, de amizade, de trabalho, qualquer relacionamento que você tenha com uma outra pessoa. Mas aqui a gente vai estar falando um pouquinho mais das questões afetivas, que é onde a gente mais vê exemplos de solidão, de vazio e de tentativa de preenchimento. Quando não conseguimos nos conectar com a nossa verdadeira essência, a gente traz sentimentos de angústia, desespero, abandono e dependência emocional. Então, estar na nossa companhia não se torna mais algo leve, se torna uma busca desesperadora para sempre estar com alguém. Então, é o momento que a gente não consegue ficar sozinho, não consegue passar um tempo com nós mesmos, com os nossos pensamentos, porque está o tempo todo procurando uma companhia, procurando algo para ser preenchido. A diferença da solitude é que ela não busca desesperadamente preencher esse vazio, porque esse vazio não existe. A solitude, ela se torna uma escolha consciente de estar na sua própria companhia. Então você não precisa mais fugir de quem você é, você não precisa mais fugir desse vazio que não é preenchido. Você mesmo começa a se preencher, você mesmo começa a validar os seus sentimentos, a se olhar, a se enxergar. Você não precisa mais do outro para falar o que você deve fazer ou para direcionar a sua vida. Na verdade, a relação ela se torna uma soma. Então são dois indivíduos vivendo as suas próprias vidas que se juntam em uma união, em uma troca, em um objetivo dentro daquele relacionamento. Então você não precisa mais fugir de quem você é, você não precisa mais da validação do outro para dizer quem você é, o que você deve fazer, a forma que você deve agir.
Na solitude é um exercício diário que a gente faz para praticar a nossa autoestima, para praticar a nossa individuação. Quem pratica a solitude se reconecta mais com as suas emoções, com o seu lado criativo, com a sua força e também consegue se relacionar de maneira mais autêntica, tanto com você mesmo quanto com o outro. Porque você entende quem você é, você entende os seus defeitos, as suas qualidades, você conhece você mesmo. Não é o outro que define quem eu sou. A solitude, ela trabalha a independência emocional. Então eu não preciso de alguém para estar feliz. Eu não preciso de alguém para tampar o meu buraco, para ser a tampa da minha panela. Isso eu faço na minha própria companhia, comigo mesmo. Eu não preciso mais que o outro vá dirigindo a minha vida. Sou eu mesmo que modifico e transformo as minhas escolhas, independente do que o outro ache ou pense sobre isso. Porque na solidão, a opinião do outro, ela fere as minhas escolhas, ela interfere nas minhas escolhas. Enquanto a solidão ela pesa, a solitude ela traz leveza. Enquanto um é falta, o outro é preenchimento. Então a principal diferença entre solidão e solitude é a independência emocional. É você não depender do outro para estar feliz. É você não depender de que o outro seja a base do relacionamento, seja a base da sua felicidade, seja a base de quem você é. Você consegue ser uma pessoa sozinha e estar com alguém. Você consegue ser uma pessoa independente, um indivíduo à parte e estar dentro de um relacionamento. Mas a solidão, ela traz uma dependência emocional. Então eu preciso sim da validação, do olhar, da fala e da atitude do outro para me direcionar na minha vida pessoal. Quando a gente cultiva a solitude, a gente traz autonomia pessoal. Então a gente não coloca mais a responsabilidade no outro de preencher o nosso vazio. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. Só conseguimos fazer essa transformação quando a gente consegue se relacionar conosco. Ou seja, quanto mais inteiros e saudáveis nós somos, mais saudáveis serão os nossos relacionamentos. Porque se eu não sou uma pessoa saudável, como que eu vou buscar um relacionamento saudável? Como que eu vou conseguir encontrar um relacionamento saudável? O primeiro relacionamento não deve ser com o outro, deve ser comigo. Não é o outro que tem que preencher esse buraco, sou eu mesmo. Então, se eu não consigo me relacionar comigo, como que eu vou conseguir me relacionar com o outro? E como sair desse sentimento de solidão e transformar isso em solitude? O primeiro movimento que você pode fazer é não fugir dos seus sentimentos. Não fuja de quem você é, não se esconda e não tenha medo de ser você mesmo. Foi exatamente como eu falei lá no começo, não fuja de você. A solidão ela é uma fuga, uma distração para a gente não ter que olhar para os nossos sentimentos, olhar para a gente, olhar para dentro. Então não permita isso com você mesmo. Encontre a luz e a sombra que há dentro de você, porque todos nós temos. E você não precisa ter medo nem vergonha de quem você é, porque a pessoa que vai estar do seu lado vai gostar de você independente de quem você for. Mas o principal é você gostar de você mesmo. Ao invés de fugir desse sentimento, abra espaço para a sua criatividade. Então crie momentos bons com você, esteja na sua própria companhia. Então faça uma caminhada, vá ao shopping, vá ao parque, vá ao cinema sozinho. Esteja acostumado e preparado para estar sozinho. Se presenteie com alguma coisa que você goste. Agrade você mesmo da mesma forma que você agrada o outro. Um dos mais importantes movimentos é gostar da sua própria companhia, é gostar de estar com você e não precisa ser sozinho no quarto, em silêncio, ouvindo seus próprios pensamentos. Se você quiser fazer isso, ótimo, isso é uma meditação, mas solitude não é isso, não é a gente ficar sozinho em um canto ouvindo nossos pensamentos, é a gente gostar de estar sozinho. É a gente sair para passear da mesma forma que a gente passeia com amigos, com família, com parceiros ou parceiras afetivas.
A solitude é estar na sua própria companhia e gostar disso. É você saber que tá tudo bem. Você não vai se sentir magoado, nem fragilizado, nem decepcionado, porque você vai estar tendo a melhor companhia que você pode, que é você mesmo. Mas se nem você consegue ter esse olhar afetivo e gostoso com a sua companhia, como é que a gente espera que o outro tenha esse olhar com a gente? E é muito importante que você também trabalhe a sua autoestima, porque a autoestima e a solitude, elas estão interligadas, elas se complementam. Porque se eu tenho uma autoestima fragilizada, eu não vou conseguir trabalhar o exercício de praticar a minha solitude. Da mesma forma que praticar a solitude sem ter uma autoestima saudável, isso também não faz efeito. Então as duas elas têm que andar juntas. E inclusive, se você quiser se aprofundar nesse tema também de autoestima e já ir trabalhando tanto sua autoestima quanto a sua solitude juntas, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre 5 passos para ter autoestima na prática, para que você possa trabalhar de uma forma muito mais ampla e complexa a sua individuação. Então a solitude, ela é um exercício diário em que cada vez mais você começa a se acostumar a estar na sua própria companhia, você começa a admirar isso e até se sentir bem com esse exercício. E aos poucos você vai deixando de lado esse sentimento de abandono, de vazio, de falta de preenchimento. Que, como eu falei, com a solitude não existe algo para ser preenchido. A solidão, ela pode ser dolorosa, mas ela também pode ser um convite para fazer você perceber, um convite para você notar alguma distração que esteja acontecendo na sua vida. Ela pode ser um convite para você transformar e modificar esse sentimento, porque o que o seu self quer, que é a totalidade da sua psique, não é que você sinta sozinho, não é que você tenha esse vazio aí dentro. Ele quer que cada vez mais você melhore, você trabalhe no seu processo de individuação. Então a solidão, ela pode sim ser um convite para você transformar, para você modificar. É como se a sua mente ela estivesse abrindo as portas para você olhar para aquilo que você está se distraindo, para aquilo que você está deixando de lado e ver como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Depois que a gente transforma esse vazio em solitude, a gente começa a desenvolver independência emocional. E isso traz consciência para os relacionamentos, não só o relacionamento com o outro, mas com você também. E para que essa mudança aconteça de uma forma muito mais clara, leve e que te fortaleça, não deixe de trabalhar também a sua autoestima, porque é ela que vai dar mais criatividade e vai conseguir encaminhar você nessa sua jornada. Então não deixe de assistir o meu vídeo sobre os 5 passos para ter autoestima, que eu vou deixar aqui embaixo no link de descrição. Como é que é para você a sensação de estar sozinho? É um sentimento de abandono ou de pertencimento? E como essa resposta diz sobre a relação que você está tendo com você mesmo? Coloque aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua resposta e também a maneira como você se relaciona com você. Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir sobre isso e também a desenvolver essa solitude. Para mais vídeos reflexivos de psicologia e também análises de filmes na visão junguiana, se inscreva no canal Psique. Até o próximo vídeo.